Bora! Tô gravando aqui pro canal porque eu realmente me vejo aí do outro lado, eu tô falando com você. Exatamente, com você. Que assiste meus vídeos, entende um pouco mais sobre quem é o Gabriel, e se de alguma maneira eu te motivo, te espelho, ou te gera alguma coceirinha aí pra você poder buscar algo que vai edificar a sua casa, a sua família, esse vídeo é pelo seguinte: tudo aquilo que você inicia, coloca a mão. Se for positivo e gerar expansão e tiver propósito de Deus e abundância e transbordo de Deus, vai funcionar. Tudo fica despreocupado. Eu vou te falar como isso passou na minha cabeça desde quando eu comecei a empreender pra cá, tudo bem? Eu quero te mostrar um pouquinho do que passa aqui nessa cabeça e de como eu acho que você deveria ter crenças para poder trabalhar desse lado, fechou? De maneira resumida, todo mundo vai falar pra você, todo mundo, tá? Que algo é totalmente ridículo e não faz sentido até ter resultado validado. E lembrando, o que vai tirar se vai ter resultado validado ou não é o contexto daquilo que você vai aplicar, a velocidade e a intensidade, não o contexto da outra pessoa. Então pensa no seguinte, tá? Eu, Gabriel, quando eu tinha uns 13 anos de idade, eu fui indicado por um colega meu, que hoje é meu principal coordenador, trabalha comigo, que é o Felipe. É um dos primeiros não, é meu primeiro contratado, tá comigo até hoje, 7 anos trabalhando comigo. E o Felipe trabalhava antes na Magalu. E ele falou, irmão, vou te indicar pra cá e não sei o que lá. Eu, na época, só saía com o Felipe pra poder pedir, basicamente, roche, que ele pagava roche pra gente de fumar narguilé, pagava bebida, pagava comida, pagava tudo, porque ele trabalhava, eu não. Porém, se eu trabalhasse, eu não poderia ter opção, assim como o Felipe, de poder sair pra poder gastar na balada. Eu teria que minimamente ajudar minha mãe. Legal? Aí eu comecei a vender no Mercado Livre. Um pacote, 2, 3, mas nada que eu poderia sacar. Tudo que eu vendia, eu reinvestia pra comprar mais mercadoria. E naquela mesma época, deixa eu até girar aqui a cadeira, naquela mesma época, o Felipe me indicou para trabalhar na Magalu. Eu fui lá na Magalu, passei na primeira entrevista, passei na segunda entrevista, mas aí eu lembro que no dia que eu fui para a última entrevista, eu comecei a provar meu cadastro na própria Magalu. Acho que foi na B2W na época, no próprio Mercado Livre. Estou falando 2017, 2018. Não, desculpa, 2018, 2019. Final de 2019. Alguma dessas épocas assim, foi um pouco antes da pandemia, 6, 8 meses. Aí só para deixar claro, foi na última etapa, fui aprovado, iria entrar no cargo, eu olhei para a mulher, eu olhei para minha mãe e falei o quê? Muito obrigado, eu não vou entrar. Pode entregar essa vaga para outra pessoa, eu vou trabalhar com vendas online. Nesse momento eu parecia um doente mental, falando algo que era totalmente fora do contexto daquela pessoa. Lembrando, tô falando de uma época que não tinha nem retirada na Magalu de quem comprava na própria plataforma do Marketplace, comparado ao menino de 12, 13 anos de idade. E eu comecei realmente a vender online. De um ano para o outro, a minha vida transbordou. E eu vou te falar o que eu paguei de preço para isso e como minha cabeça funcionava, tudo bem? Pensa no seguinte, eu sempre entendi que não adiantava eu ficar dando várias machadadas naquela madeira gigante. Pensa em uma madeira aqui gigante, certo? Aí eu e você vai ter que cortar. Aí eu vou pegar um machado e eu fico lá dando várias machadadas, várias. Enquanto quem tá do meu lado é inteligente, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai ficar afiando o machado. Só afiando. Então quando eu tô dando várias, eu me cansei, eu paro, eu desisto. Eu, de tanto afiar o machado, com uma machadada só, vou lá e corto aquela árvore. Então se preparar é tão importante quanto você edificar. Como eu era muito mais na vida ser para ter do que ter para ser, eu não tinha tudo aquilo que era necessário quando eu abandonei a Magalu. Eu lembro até hoje, minha mãe chorou, falando para minhas tias, Gabriel abandonou uma multinacional, ele é doido. Realmente. E hoje eu acho que tem lojas da Magalu que não geram tanto emprego quanto a gente. E não se equiparando a Magalu, tá? Muito pelo contrário. Puta de uma empresa foda, fodida. Porém, eu consegui, naquele momento, olhar para o meu contexto e entender que a Magalu, ganhando 600 e pouquinho por mês com desconto, não iria trazer o que eu precisava para edificar a minha família, edificar ao meu conhecimento técnico, para eu poder ter capacidade de poder afiar meu machado, para poder seguir. Aí quando eu saí da Magalu, eu falei, tá, então vou vender mais online. Mas eu lembrei por um momento o seguinte, eu não tinha caixa para poder vender online, eu não tinha computador, eu não tinha impressora, eu não tinha conhecimento técnico e eu não tinha nenhuma reserva para poder comprar um curso, mentoria, para gerar conhecimento técnico. Então, como eu ia vender online? Fala para mim. Fala. Explica. Porque hoje parece que vira, sei lá, uma tela preta na minha cabeça, imaginar tudo que nós gerou aqui, mas naquela época eu não tinha nem um pingo de noção do que ia vir pela frente. E sabe o que a gente fez? A gente arregaçou as mangas e colocou o máximo de energia, intensidade, gerando movimento para algo que a gente sabia que lá na frente tinha futuro. E o futuro era próspero.
que a probabilidade de dar certo era muito maior do que dar errado. Aí eu vou te falar o que eu aprendi anos depois. Tem pessoas que são eficientes, tem pessoas que são eficazes. Você sabe a diferença de um para o outro? É muito importante que você que está do outro lado saiba a diferença de ser eficiente para ser eficaz. Vou te dar um exemplo claro de como eu aprendi, tá? Ser eficiente é nada mais do que aquela pessoa que ela faz algo muito bem. Legal? Então é uma pessoa eficiente. Então se eu dou para ela poder beber 2 litros de água, ela vai beber 2 litros de água. Nem uma gota a mais, nem uma gota a menos. Agora, o que é uma pessoa eficaz? É uma pessoa que eu dou para ela beber 2 litros de água, mas ela não tem a garrafa para poder contabilizar qual que é o tanto de água que ela está tomando. Ela não tem água disponível e ela não sabe nem mesmo sequer como ela vai conseguir quantificar isso. Mas sabe o que ela faz? Ela vai lá e bebe os 2 litros de água. Eficiente é a pessoa que faz o que deve ser feito. Eficaz é a pessoa que faz aquilo que deve ser feito, independente das ferramentas que ela tem em mãos. É muito importante você ser uma pessoa, além de eficiente, uma pessoa muito eficaz. Muito eficaz. A gente começou o computador do Thiago, ele tinha um computador. Depois, impressora emprestada da tia dele. Minha mãe me deu R$ 250 para poder iniciar. Mãe, obrigado. Muito obrigado. Não sabe quanto isso mudou a minha vida. Acho que você sabe, né? E junto com isso, escondido do meu pai, porque meu pai ia brigar. Mesmo assim, meu pai já estava me ajudando um monte também. Pai, muito obrigado. Lembro que você me deu um iPhone na época. Aquele celular fez com que eu pudesse usar ele durante quase 2 anos e meio, 3, enquanto o senhor pagava ele, para poder trabalhar e me edificar. Muito obrigado. Então, só para deixar claro, tá? Eu tinha essas 2 ferramentas em mãos. E o restante, eu tive que gerar, meu irmão. Minha vida sempre foi ser para ter, não ter para ser. Então, eu não ia ter um notebook zero para poder começar a operar. Eu não ia ter caixa para começar a operar. Eu não ia ter produto para começar a operar. Eu não ia ter a melhor impressora térmica do mundo para começar a operar. Eu ia operar para gerar. Deu para entender um pouquinho da lógica? E acontece o seguinte, diferente de outras pessoas que entram em alguma empresa, entram em algum lugar, tentam trabalhar cada vez menos para poder se remunerar ganhando cada vez mais. Ganhar dinheiro nunca foi algo claro na minha cabeça, mas sim fazer dinheiro sempre foi como ela funcionou. Então você, meu irmão, quer prosperar do outro lado, para você, mulher, tá vendo esse vídeo do outro lado, mas acho que meu público é muito mais masculino, pelo que eu tô estudando aí, você vai ter que fazer dinheiro, gerar receita, não ganhar dinheiro. Isso não existe. E ser eficiente é o mínimo. Trabalhar duro é o mínimo. Trabalhar 10, 12, 15 horas é o mínimo. Gente, é sexta-feira agora, é 8, 9 horas da noite, eu tô falando com vocês, pô. Eu poderia estar em casa, dormindo, relaxando, curtindo meu final de semana, saindo para restaurante, bababá, bibibi. E não que eu não faça isso, tá? Porém, eu estou entregando 150% daquilo que eu acredito que é eficiente para o meu contexto atual. No meu contexto atual, quero fazer quem está aí desse lado prosperar ou financeiramente ou mentalmente. Se eu entregar um pouco do meu melhor para vocês, eu acho que eu vou ser retribuído por isso. E vai entrar agora o segundo ponto que eu sempre acreditei. Pensa no seguinte, você já teve alguém na sua família, algum amigo, algum familiar que falou, pô, quando você é pobre, você não acredita nas coisas. É normal do pobre. Tô sendo bem sincero, tá? Pobreza pra mim é mental, não é financeira. Agora, quando você gera crença sobre algo, acredita nas coisas acontecem na sua vida. Sabe quem não acredita em nada? Quem não aposta em nada? Quem não coloca energia em nada porque tem medo de se frustrar? É o pobre. Sabe quem vai lá, acredita, bota a cara, testa, valida, escala? É o rico. Então você vai ter que entender a diferença muito clara, lembrando, sabendo diferenciar o seu contexto para poder apostar no novo. Mas caso você entre no novo, entenda que o novo faz parte daquilo que gera movimento para a sua vida. Se você não testar e você não validar se aquilo é bom ou não para a sua vida, você não vai ter nenhuma possibilidade de poder entender com clareza qual vai ser esse futuro vinculado àquilo. Então, só para me deixar bem claro e definido, tá? Quando eu tinha 15 anos de idade, a gente conseguiu se emancipar. Eu lembro até hoje o dia da minha emancipação. Há um ano antes, 1 ano e meio antes, o pai e a mãe estavam me ajudando, eu estava trabalhando com eles como serralheiro. Depois, eu abandonei basicamente tudo e um dos pontos foi a escola para começar a vender online. E quando eu comecei a vender online, eu entendi o seguinte, eu não deveria estar colocando a minha energia em algo que não fosse escalável. Então tudo que eu fiz dali para frente foi colocar minha energia em algo escalável. Qual que é o intuito desse vídeo, tá? É falar com você que está do outro lado o seguinte, meu irmão, você é capaz de tudo o que você quiser. Tudo. Mas depende de você acreditar verdadeiramente naquilo. Querer verdadeiramente aquilo e pagar o preço definitivo para isso. Agora é quase 9 horas da noite, como eu falei, eu tô sozinho aqui no escritório.
Eu tava passando uma puta reflexão olhando pro meu passado e pensando o seguinte, pô, passando por tudo que eu passei, será que valeu a pena? Eu vou ser bem sincero, valeu e muito, eu faria tudo de novo. Mas é claro, tá? Você deve pagar o preço, lembrando que ser eficiente e eficaz são duas coisas diferentes. Você deve pagar o preço entendendo que sobre o seu contexto, nem tudo te pertence no hoje. Então olha para o lado, olha para sua família, olha para o que você quer gerar, lista planejamento claro, se confronte daqui para frente e entenda, tá? Você deve assumir riscos calculados e metrificados sobre o que você consegue entregar. Mas o que você consegue entregar deve ser metrificado de acordo com o desafio que você constitui. Não adianta você viver sem desafio algum. Então você vai tocar sua vida, vai ficar tocando o barco e você não tem nenhum desafio. Dá vontade de falar, pô, toma vergonha na cara pra quem tá do outro lado. Eu não sou essa pessoa de ficar, pô, falando toma vergonha na cara e sei lá. Porém, eu quero deixar uma coisa bem clara pra você e definitiva, tá? Irmão, o que você vive hoje, o que você tem hoje de maneira material, não te pertence. Tudo na vida é ser pra ter, não ter pra ser. Quando eu falei de ser eficiente pra ser eficaz, é exatamente isso. Eu tive que ser um grande estudioso tecnicamente, para mim depois poder atribuir atividades técnicas. Eu tive que ser um empreendedor, para mim depois ser um empreendedor. Eu tive que me tornar um multiempresário, para me tornar um multiempresário. Eu tive que me tornar um cara casado, responsável, para depois ter minha mulher junto comigo. Eu tive que ter uma casa e hombridade para minha família, para mim depois ter uma casa e hombridade com a família que eu estou gerando hoje. Então não adianta, a vida não é ter para ser, as coisas não vão cair no seu colo, nada se ganha, tudo se gera. Então se você começar a entender isso, sua vida vai ser totalmente diferente. O seu contexto é totalmente outro. Então só para deixar claro, tá? O que você vive hoje não te pertence, você tem potencial para fazer o diferente. Mas não adianta você viver olhando para potencial. O que você vai ter que ter daqui para frente é potência, meu irmão. Se você não tiver potência, você vai morrer cheio de potencial. Assim como no cemitério, tem muita gente que vive de potencial. Porque várias pessoas foram para o cemitério, morreram, que poderia ser um baita de empresário, gerar muitos empregos, ser abundante financeiramente com a sua família, com os seus amigos e assim por diante, ou tinha sonhos, metas, objetivos, mas levou isso para o caixão, por medo de se frustrar. Não tenha medo, você nunca vai errar, você sempre ou vai aprender ou vai entender como aquilo vai edificar de forma diferente na sua vida e pelo seu contexto. Saiba que você é capaz, meu irmão. Mas para isso, você vai ter que entregar o novo, gerar o novo. E o novo depende de você, voltando lá para o primeiro trecho, tomar vergonha na cara. Se você gostou desse tipo de vídeo, curte, comenta e compartilha aqui embaixo. Só queria passar uma reflexão micro de como minha mente funciona sobre o todo da estrutura do Grupo TG hoje, da minha operação. Isso daqui é só um modelo de negócio. O que está por trás é um ativo. Esse único ativo não é financeiro. Esse único ativo não é um ativo que eu poderia considerar aplicado em algo. É um ativo almático, sou eu. Se eu não for o ativo da estrutura dessa operação inteira, eu não acreditar em tudo, acreditar nas pessoas, na transformação delas, no crescimento delas, dos nossos clientes, as coisas não acontecem. Então saiba que a primeira crença tem que vir de você como ativo. Posterior a isso, vai ter pessoas melhores que você, como aqui hoje. Tem pessoas bem melhores do que eu. Espero ter te ajudado. Curte, comenta e compartilha. Se inscreve aqui embaixo. Vambora, pra cima. Tamo junto, vamos!